Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal novamente. Hoje nós vamos fugir um pouco daqueles cálculos e vamos entrar num assunto que nos aproxima um pouco da área jurídica, que é a parte de propriedade industrial. Embora pareça que a área jurídica não tem muito a ver com a área das engenharias, ela tem muito a ver. Você, enquanto engenheiro, seja de qual segmento da engenharia, muito provavelmente existe a chance de você inventar alguma coisa ou achar uma solução diferente para algum problema. E você precisa se resguardar, você precisa assegurar os seus direitos frente a esta invenção ou frente a esta nova solução que você teve em relação a algum problema. Para isso, existe a lei da propriedade industrial. Embora muitas pessoas acreditem que a lei da propriedade industrial fale apenas na questão de patentes, existem muitas outras divisões, existem muitos outros subitens dentro do item da propriedade industrial. Eu preparei agora de início para você um slidezinho resumindo todos esses itens e subitens. Então você vai ver esse slide, se você puder, dê um print aí no seu celular, enfim, ou copie no caderno, e aí nós vamos falar, nossa explicação vai ser toda baseada em relação a esse slide, a esse resumo de slide que eu fiz. Então dá uma olhadinha aí no resumo que eu preparei para você. O que eu fiz nesse slide? É uma divisão, é um esquema para resumir tudo sobre propriedade industrial. Então nós temos a propriedade industrial, eu separei primeiramente em 3 subitens, que seria o item patentes, que é o item que você mais está acostumado a ver. Depois tem o item onde eu falo das marcas, que aí temos o desenho industrial, que eu coloquei junto com esse item, desenho industrial, marcas, e dentro das marcas também vamos falar das marcas tridimensionais, que é muito importante. E por último temos as indicações geográficas. Dentro do item das patentes nós temos outras 3 subdivisões. A invenção propriamente dita, o modelo de utilidade e temos também a melhoria. Esse é o item mais fácil, mais simples, é o item que você mais ouviu falar. Alguém inventa alguma coisa que não existia, alguma coisa completamente inédita. Então, nós caímos na situação de uma invenção propriamente dita. O modelo de utilidade é quando você pega um produto que já existe e enxerga uma outra utilidade para este produto. Enxerga ele dentro de uma outra situação diferente. Você também pode assegurar os seus direitos dentro da lei da propriedade industrial para que nenhuma empresa copie isso, ok? Copie essa ideia que você teve de usar um produto feito para uma determinada situação para resolver um outro problema dentro de outra situação. O exemplo mais prático que eu tenho para vocês, que eu vou mandar o slide para vocês verem, é o exemplo do baú. O baú já existe há muito tempo, na verdade não sei exatamente quando ele foi inventado, mas é algo que já existe há muito tempo. E alguém, nos dias atuais, teve a ideia de pegar o baú que já existe e adaptá-lo para que ele seja usado nas motos, na parte de trás das motos, para que você possa carregar coisas. Então surgiu o baú das motos, o baú adaptado para motos. Então esse é um exemplo perfeito de modelo de utilidade. Se pegou algo que já existia e se viu uma utilidade diferente para este algo que já existia. Tá? Esse é o exemplo de modelo de utilidade. Melhoria é quando você melhorou algo que já existia, você agregou novas funções ou você modernizou algo.
Então, por exemplo, nós temos o exemplo do celular, que era muito grande com o passar dos anos, com o passar dos tempos, ele foi ficando cada vez mais moderno, foi se agregando cada vez mais funções ao celular. Então, exemplo típico de melhoria: celular, telefone celular. Saindo do item patentes, nós chegamos num outro item que eu classifiquei, que seriam as marcas e o desenho industrial. Eu os coloquei juntos porque várias literaturas os colocam juntos dentro de uma subdivisão, dentro de uma divisão. Então vamos começar pelo desenho industrial. Desenho industrial, você tem que imaginar o seguinte: alguém pegou um produto que já existe, por exemplo, um telefone, e alguém fez um design ultramoderno, fez um telefone com as formas modernas, com as formas diferenciadas, às vezes cores também, algo que fez com que esse telefone se destacasse em termos de arte, em termos artísticos mesmo, em termos ornamentais. Então você está dentro do item desenho industrial. Você pode assegurar os seus direitos dentro da lei da propriedade industrial na classificação desenho industrial. Ou seja, coloquei um formato completamente diferente, ou completamente revolucionário em um telefone. Ou fiz algo inédito, fiz algo realmente artístico em relação a um sofá. O sofá ficou completamente diferente. E isso fez com que a empresa ganhasse vantagens competitivas frente aos seus concorrentes. Você pode proteger o seu novo design, o seu novo formato para aquele produto dentro da lei da propriedade industrial, para que o seu concorrente não copie as formas que você deu para aquele produto de maneira exatamente igual. Tá? Então seus direitos estão assegurados. Vamos colocar aí na tela alguns exemplos aí de verdadeiros artistas dos dias atuais que conseguem dar novas formas, conseguem revolucionar produtos já existentes. Seguindo dentro do mesmo item, agora vamos analisar as marcas. As marcas basicamente são logotipos. O importante você saber em relação às marcas é que elas podem cair em duas situações. A primeira, quando nós temos uma marca de alto renome. E a segunda situação, quando nós temos uma marca com notoriedade conhecida. Vamos primeiro começar pelas marcas de alto renome. Com certeza você já ouviu falar de todas essas marcas que vão aparecer aí na tela. Mas o que faz de uma marca de alto renome? A questão basicamente é a seguinte: vamos pegar como exemplo a Coca-Cola. A Coca-Cola, conforme você sabe, ela é uma empresa que comercializa refrigerantes. Hoje ela já comercializa sucos também e comercializa até roupas. Mas quando a Coca-Cola começou, quando ela ganhou esse destaque, quando ela se tornou essa empresa mundialmente conhecida, ela estava apenas inserida no negócio do refrigerante. E mesmo assim, ela já era uma marca de alto renome. O que é uma marca de alto renome? Eu acho que essa explicação fica mais simples através de um exemplo. Digamos que você quer abrir uma oficina. Não, uma oficina não. Vamos pegar um outro exemplo. Digamos que você quer começar uma marca de automóveis, tá? Você é uma empresa grande, conseguiu um grande capital financeiro e vai abrir uma empresa de automóveis que vai vender a nível mundial. A questão é a seguinte: essa empresa poderia se chamar Coca-Cola? A resposta é não. Por quê? Porque a Coca-Cola é uma marca de alto renome. O que é uma marca de alto renome? É aquela marca a qual está protegida em qualquer setor. Mesmo um setor que não seja o mesmo setor daquela marca. Vamos mudar um pouco de exemplo. Vamos pegar o McDonald's. McDonald's é outro exemplo de marca de alto renome. O McDonald's está inserido apenas no setor alimentício. Se alguém quiser abrir uma outra empresa de outro setor que não tenha nada a ver com o setor alimentício, vamos pegar o setor de esportes. Alguém que queira abrir uma empresa ligada ao setor esportivo. Este alguém poderá colocar o nome na sua empresa de McDonald's? Não poderá botar esse mesmo nome, porque McDonald's é uma marca de alto renome
e por causa da lei da propriedade industrial, esta marca está protegida não só no setor onde o McDonald's atua, mas também em qualquer outro setor que você imaginar. Então, acredito que com o exemplo ficou claro o que é uma marca de alto renome. Agora vamos ao caso das marcas com notoriedade conhecida. As marcas com notoriedade conhecida, elas são um pouco menos poderosas, digamos assim, um pouco menos conhecidas no mercado. Então, não existem restrições para que alguém coloque o mesmo nome dessa marca, desde que seja uma empresa atuando em outro mercado. Então, acho que vai ficar mais claro eu colocando um slide aí para você em relação a casos que já acontecem desta situação, empresas com notoriedade conhecida. Dá uma olhadinha no slide aí que eu vou botar para você. Seguindo ainda dentro das marcas, nós temos as marcas tridimensionais. Poucas pessoas sabem o que é uma marca tridimensional, mas é extremamente simples também. O que seria uma marca tridimensional? É aquela empresa que faz um produto e o formato desse produto é tão conhecido que apenas pelo formato do produto eu já consigo identificar a marca. Exemplos, a garrafa da Coca-Cola. O formato da garrafa da Coca-Cola é um formato assegurado através da lei de propriedade industrial. É assegurado que apenas a Coca-Cola pode fazer um refrigerante e usar aquele exato formato de garrafa para colocar o refrigerante. Um outro exemplo é o Yakult. Com certeza você já ouviu falar dos lactobacilos vivos e tal, tudo aquilo. O formato da garrafinha plástica da Yakult também, apenas de ver o formato, sem que você enxergue as letras, você já sabe que se trata do Yakult. Então é um outro exemplo de marca tridimensional, ou seja, apenas a empresa Yakult pode fazer um produto e colocá-lo numa embalagem com aquele exato formato. Então esses dois que eu citei são exemplos de marcas tridimensionais e também estão asseguradas através da lei da propriedade industrial. Vou colocar um slidezinho aí para simplificar esses dois exemplos que eu coloquei e com mais algum exemplo aí. Dá uma olhada aí no slide. Por fim, dentro da classificação, ficaram as indicações geográficas, que aí é um outro item que eu coloquei como item distinto das marcas e do desenho industrial. O que seria uma indicação geográfica? O caso mais perfeito para exemplificar isso seria o champanhe. Champanhe, aquela bebida que você conhece, é na verdade um espumante. E você deve ter notado que há muito tempo atrás todos os espumantes no supermercado se chamavam champanhe. De uns tempos para cá, nos últimos anos, já não é bem assim. Você vê muitos produtos que está escrito no rótulo espumante e apenas alguns poucos onde está escrito champanhe. Mas por que isso? Porque champanhe é uma indicação geográfica. Mas vamos entender melhor o que é uma indicação geográfica. Champanhe, antes de aparecer escrito no rótulo daquela bebida, champanhe, mais do que isso, é uma região. Champanhe é uma região localizada na França. Vou colocar umas fotos aí, um mapa para você ter uma noção do que eu estou falando a respeito da região de Champagne na França. Dá uma olhada aí rapidinho. Pois bem, nesse slide aí você viu onde é que está localizado, mais ou menos na região nordeste, um pouco na região, próxima à região nordeste da França, e você teve a oportunidade de ver algumas imagens do local. Champagne é uma região na França muito conhecida porque ela tem características muito distintas de outras regiões e os especialistas em espumantes, enfim, eles dizem que as uvas que nascem naquela região, elas são diferenciadas em termos de sabor, em termos de várias outras coisas que eu desconheço porque eu não sou um perito em bebidas. Mas existem, se diz muito que realmente é diferenciado a uva que nasce naquela região. Então o que aconteceu? Por aquela região ser diferenciada e gerar
uma uva, enfim, um produto com sabor diferenciado, durante vários anos, os espumantes feitos naquela região ficaram famosos por se tratarem dos melhores espumantes que a gente tem ao redor do mundo. Então, os espumantes daquela região começou a se colocar no rótulo champanhe, porque eles eram feitos na região de Champagne. Acontece que depois de um certo tempo, qualquer espumante feito em qualquer outra região do mundo começou a ter no rótulo escrito champanhe. Então, o erro está aí. Champanhe deveria ser apenas para destacar as empresas que fazem espumantes naquela região de Champagne, que são os melhores champanhes. Então, de uns tempos para cá, ficou proibido que outras empresas que fizessem espumantes e que não estivessem alocadas dentro da região de Champagne pudessem usar o termo champanhe nas suas garrafas, escrito nas suas garrafas. Então tem que ficar bem claro para você o seguinte: Champagne não é uma empresa que fica localizada lá na região de Champagne, mas sim um conjunto de empresas. Todas as empresas que fazem o espumante tradicional e que estão localizadas lá na região de Champagne, que usam a matéria-prima daquela região, todas as empresas, sejam quantas forem que estejam lá, todas elas têm o direito de usar champanhe no rótulo da garrafa dos seus produtos. Então, champanhe é o melhor exemplo. Nós temos alguns exemplos também onde existem mais irregularidades, porque é mais difícil de fiscalizar. Um exemplo que me vem à cabeça agora é o exemplo da pizza napolitana. Para quem já teve a oportunidade de estar em Nápoles, existe uma pizza tradicional daquele lugar, uma pizza diferenciada, uma pizza que é feita de um jeito que faz parte da cultura daquele povo, tá? Então, claro que lá tem pizzas de outros sabores, mas tem a típica pizza napolitana. Então, nos últimos anos, a cidade de Nápoles, também a região de Nápoles, ali na Itália, ela ganhou o direito, ganhou a partir da lei da propriedade industrial, ganhou o status de indicação geográfica. Então, apenas as pizzas feitas lá em Nápoles, daquele jeito, enfim, poderiam se chamar pizzas napolitanas. Embora, eu tenho certeza que você já foi em alguma pizzaria aí pelo Brasil ou ao redor do mundo, pessoal que nos assiste aí em vários outros países, tenho certeza que você já foi em outras pizzarias e viu também lá no cardápio, no menu, o termo pizza napolitana. Isso é uma situação contrária à lei, porque pela lei de hoje, pela propriedade industrial, o direito de chamar de pizza napolitana está assegurado apenas para as pizzarias localizadas na região de Nápoles e que fazem a tradicional pizza napolitana. Quando se fala em marca, não tem como não falar da Coca-Cola. A Coca-Cola tem um dos casos mais distintos que eu conheço dentro da lei da propriedade industrial. Se você não sabe, a Coca-Cola ela foi inventada, enfim, através de um xarope, existe a fórmula da Coca-Cola. Acontece que a Coca-Cola não patenteou essa fórmula, até hoje. E aí você pode me perguntar várias coisas, podem surgir várias dúvidas em relação a esta situação. Como assim? Não patenteou? Não defendeu seus direitos através da propriedade industrial? Como? Por que isso? A questão é simples. Quando você requer a patente de um produto, obrigatoriamente você tem que especificar o produto. Por exemplo, digamos que a Coca-Cola quisesse patentear a sua bebida, a Coca-Cola. Ela teria que colocar a sua fórmula, descrever exatamente a sua fórmula, para então requerer ao órgão competente a patente desse produto. Acontece que essa fórmula, uma vez patenteada, ela não está assegurada para sempre em termos de sigilo. Não existe isso. Quando você requer a patente de um produto, existe um prazo, ou seja, você fez o requerimento da patente junto ao órgão competente, você conseguiu assegurar esse direito, conseguiu provar, enfim, que era algo inédito, ou seja, a situação que aconteça, no caso a Coca-Cola, que era algo inédito, uma invenção, enfim. Quando você conseguiu assegurar que é uma invenção, a partir disso começa a contar uma data, um tempo, enfim, que só você tem direito a colocar aquilo dentro do mercado. Acontece que esse tempo tem um prazo.
que normalmente é 10 anos. Dependendo como a gente está no meio jurídico, pode variar um pouco. Mas enfim, vai haver um prazo para que só você possa fornecer esse produto. Uma vez encerrado esse prazo, uma vez que esse prazo acabou, você obrigatoriamente tem que divulgar. Na verdade, nem é você que divulga, é o órgão o qual você fez o requerimento de patente. Por exemplo, no Brasil, o INPI, você foi lá, fez a patente junto ao INPI, conseguiu a patente, por 10 anos está assegurado o seu direito de só você poder fazer aquele produto. Acontece que passado o tempo que foi assegurado para você, o tempo de patente, o próprio órgão o qual você requis a patente, ele mesmo torna público os dados. Ou seja, se você entrar no site do órgão onde foi feita a requisição de patente, você pode olhar lá todos os produtos que já passou o prazo de patente e você inclusive pode copiar os produtos. Você não precisa nem pesquisar para saber qual é a fórmula, por exemplo, da Coca-Cola, caso a Coca-Cola tivesse feito a patente. Provavelmente já teria passado esse tempo, esse prazo, aí você iria no site do órgão onde foi feita a requisição de patente e você mesmo olharia exatamente qual é a fórmula da Coca-Cola e poderia fazer Coca-Cola em casa, digamos assim. Tá? Então, por isso a Coca-Cola não fez a requisição de patente. Algumas situações estranhas, algumas situações de dúvida que podem surgir em relação a isso. Digamos que eu comecei a pesquisar e eu descobri a fórmula da Coca-Cola. Eu descobri. Eu posso patentear essa fórmula? Eu patentear e proibir a Coca-Cola de de continuar vendendo seu produto? Ou uma outra situação que embaralha um pouco a cabeça de todo mundo. A Coca-Cola sabe que alguém está muito próximo de descobrir a sua fórmula. Pode a Coca-Cola hoje requerer essa patente justamente para proibir que outra empresa copie o seu produto? A resposta é negativa para as duas questões. Primeiro, se eu descobrir a fórmula da Coca-Cola, eu não posso patentear essa fórmula hoje. Não posso mais. E nem a Coca-Cola, ao saber que alguém está próximo de descobrir a sua fórmula, nem mesmo a Coca-Cola poderia patentear o seu próprio produto. Por que isso? Porque a Coca-Cola, o refrigerante de cola com a fórmula exata da Coca-Cola, ele já está no mercado há muito tempo, ele já é algo de conhecimento público, digamos assim. Então, numa situação como essa, quando o produto já foi comercializado, faz muitos anos que o produto é comercializado, já é um produto de conhecimento público, não cabe mais aqui patentear esse produto. Ninguém mais tem o direito de patentear. Então, mais ou menos, a Coca-Cola apostou nisso, embora nós tenhamos vários refrigerantes de cola hoje no mercado, pelo menos os apreciadores aí de refrigerantes dizem que o gosto não é exatamente igual ao gosto da Coca-Cola. Então essa é uma situação inusitada aí que vale a pena a gente sempre reforçar um pouco, sempre falar um pouquinho a respeito. Vamos pegar as marcas de alto renome. Vamos pegar, por exemplo, Coca-Cola, McDonald's, Nike, enfim. Eu poderia colocar, digamos que eu abri uma lanchonete, enfim, e eu quero colocar um símbolo parecido com o do McDonald's. Posso fazer isso? Não, não posso. Qualquer coisa que eu faça que possa levar algumas pessoas a se confundirem, comprarem na sua empresa achando que estão comprando em outra empresa, a qual tenha alto renome, eu estou fora da lei, ok? Estou infringindo a lei. A propriedade industrial defende essas empresas. Então tem vários casos. O mais simples é no caso colocar o logotipo parecido, mas tem alguns casos um pouco mais específicos. Digamos que o logotipo não está tão parecido assim, mas eu coloquei as mesmas cores do logotipo exatamente iguais e alguém pode se confundir. Posso fazer isso? Não posso. Por exemplo, um outro exemplo mais complexo ainda. Digamos que eu abri uma rede de fast food e eu não coloquei o símbolo igual ao do McDonald's, eu não coloquei as cores do símbolo parecidas, mas quando a pessoa entra dentro da lanchonete, o layout, a disposição dos móveis, das coisas que estão lá dentro da lanchonete, ela lembra muito o McDonald's.
às vezes as cores dos letreiros lá dentro da lanchonete. Mesmo que eu não tenha colocado o símbolo igual nem o nome, eu posso fazer isso, eu posso copiar exatamente igual a disposição das coisas lá dentro do estabelecimento, posso copiar o layout, em resumo, posso copiar o layout? Não posso, porque isso também poderia levar algumas pessoas a se enganarem e acharem que estão comprando em um determinado lugar, quando na verdade estão em outro lugar. Então vou colocar aí um slide com alguns exemplos que não podem, ok? Alguns exemplos que estão errados. Dá uma olhada aí então. Então esse foi o nosso vídeo sobre propriedade industrial, um vídeo extremamente resumido para você ter realmente uma noção de cada situação que pode acontecer. Você que está abrindo a sua empresa, você que está sendo realmente inovador, você pode estar em uma dessas situações. Eu aconselho vocês a procurarem um bom escritório de advocacia, um bom advogado, para não correr nenhum risco. Tá? Na verdade, uma pessoa, você mesmo pode fazer os processos para propriedade industrial, enfim, mas eu acho legal você se concentrar exatamente naquilo que a sua empresa faz, se concentrar no seu nicho de mercado e deixar essas questões jurídicas na mão de quem realmente entende. Então a minha dica, novamente, frisar bastante, procure um advogado, procure um escritório de advocacia, que você não vai correr riscos em relação a alguém se apropriar da sua ideia, da sua invenção. Sempre é legal não correr risco, certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. É um vídeo útil para todas as engenharias. Invenções, ideias inovadoras podem surgir em qualquer área dentro da grande área da engenharia. Espero ter ajudado, ter contribuído de alguma maneira e eu aguardo você nos próximos vídeos. Até a próxima!